E aí galera, hoje eu vou trazer uma comparação, o Lula lixo versus o imperador Dom Pedro II. Vai ser uma comparação, focando nos pontos econômicos e crescimento do país e o intelecto de ambos comparado, lembrando que é um resumo de ambos os governos. Então vamos que eu passei a noite toda editando essa bosta. KKKKK, Luiz Inácio. Sindicalista brasileiro, perdeu o dedo em um acidente no seu trabalho na siderúrgica. Com isso ganhou uma indenização de 350 mil cruzeiros. Depois foi trabalhar na Frismolducar, mas se recusava a trabalhar dias de sábado, por isso foi demitido. Depois disso filiou-se ao Sindicato de Metalúrgicos encorajado por seu irmão Frei Chico, militante do Partido Comunista Brasileiro. Depois de fazer mais greves do que ele próprio sabe contar, Lula se junta a sindicalistas ratazanas, intelectuais, para formar o Partido dos Trabalhadores. PT. Seu governo populista foi marcado principalmente pelo Bolsa Esmola e o financiamento de países comunistas e republiquetas bolivarianas. Em seu governo jogou o mercado brasileiro no lixo. Intervencionista, inchou a máquina pública e a usou para benefício próprio de seu mandato, distribuindo cargos e favores para aprovar leis. Em seu governo deu apoio ao financiamento público, o que alavancou o consumismo no Brasil. O país cresceu principalmente pelo aumento de 723% nos preços da commodities, bens negociáveis como café e etc. Como Lula incentivava muito os financiamentos principalmente públicos, o brasileiro teve a impressão de que tinha conseguido adquirir mais bens do que antes. Mas ao mesmo passo os brasileiros estavam se endividando muito, com isso bancos privados freiam os financiamentos, mas Lula, como é esperto, replica essa mesma fórmula em 2013 com sua companheira Dilma Rousseff, aumentando mais ainda os financiamentos públicos, tornando a população ainda mais endividada e sem condições de pagar os financiamentos. BLZ galera, isso foi um resumão do governo do Luiz Inácio Bosta da Silva. Agora vamos ao imperador Dom Pedro II do Brasil. Coloquei-o por último para chamar os petistas pró-vídeo, para ver se cresce algum neurônio na cabeça deles. Imperador Dom Pedro II do Brasil, imperador do Brasil de 1831 a 1889, grande parte de sua infância Pedro II passou estudando em preparação para se tornar o imperador, sob a tutoria de José Bonifácio de Andrada. O jovem imperador acordava às 6h30 da manhã, e começava seus estudos às 7h da manhã até às 10 da noite, quando ia dormir, com apenas 2 horas livres de recreação. Depois de vários regentes, crises e mais crises, lutas de fações políticas, a maioria da população defendia que Dom Pedro II fosse declarado maior de idade e assumisse o trono brasileiro. Dom Pedro II subiu ao poder em 1841 com apenas 15 anos de idade. Com 20 anos de idade, Dom Pedro II não era apenas imparcial e dedicado, como cortês, paciente e sensato, além de excepcionalmente discreto, e não perdia a cabeça. O Brasil era prestigiado por toda a Europa, que viam no país um futuro promissor, prestígio causado por sua monarquia sólida e eficiente, além de que, ao contrário de seus vizinhos, o Brasil gozava de estabilidade econômica e política, o que não era realidade para os seus vizinhos sul-americanos, que vivenciavam duras repúblicas ditatoriais de esquerda e instabilidade endêmica. Mais ou menos da década de 1850, o Brasil era ligado por linhas férreas, telegráficas e de navios a vapor. O Congresso era composto por conservadores e liberais, nada de comunista safado. Um erudito, Dom Pedro II, apoiava o conhecimento e patrocinou vários estudiosos, pagando seus estudos, tirando do próprio bolso. A taxa de inflação era de 1% de 1822 a 1889. Taxa de crescimento era de 3,88%, lembrando que se manteve durante os 47 anos. Obis. No governo de Lula ladrão o Brasil crescia a uma taxa de 4,08%. Aí você pensa, então o governo Lula foi melhor, e eu digo não. Sim, no governo Lula a taxa era um pouco mais alta, mas sua inflação durante os 8 anos de governo se manteve a uma média de 5,79% ano, sem falar que a taxa de crescimento
foi de 4,08% para 1,89% durante o governo de Dilma Rousseff, mesma merda que o governo Lula. A república era um credo da elite brasileira, que nunca floresceu no Brasil, e que tinha pouco apoio nas províncias, mas a disseminação do positivismo, ideias republicanas entre os oficiais de baixa patente, levou à indisciplina nas tropas. Eles sonhavam como uma república ditatorial que acreditavam ser superior à monarquia democrática liberal. Esses caras só podiam tá fumando muita droga mesmo kkkk, mas tudo muda com a abolição da escravatura. Grandes fazendeiros de café passaram a apoiar a república. Detentores de grande poder político, econômico e social no país, os fazendeiros consideravam a abolição da escravatura um confisco de propriedade privada. Com isso, o governo distribuía honrarias e títulos de nobreza, além de conceder financiamentos, tudo para agradar os fazendeiros. Além disso, o governo tentou administrar a crise com os militares, revivendo a Guarda Nacional. Esta medida alertou os republicanos civis e os militares positivistas. OBS. Não havia desejo de mudança na forma de governo por parte da população. E em 15 de novembro de 1889, o Brasil sofre um golpe de Estado, acabando com a soberania do país e levando o brasileiro ao inferno que é a República Brasileira. Beleza, galera, esse foi meu resumo e comparação do Lula versus o imperador Dom Pedro II. Fiz esse vídeo porque a merda da proclamação da República lixo tá chegando, então une o útil ao agradável. Comparado o cachaceiro de Lula com o imperador e mostrando um resumo do Império Brasileiro. Depois desse resumo, dá pra ver o fracasso que foi essa bosta de república. Esses caras só podiam tá na nóia quando deram esse golpe. Quero mais é que temer se foda. Bolsonaro 2018 porra kkkk.